Nós conversamos agora com Luiz Felipe de Alencastro, que é cientista político e membro da Comissão Arnes. Boa noite, professor Luiz Felipe de Alencastro, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, prazer falar com o senhor. E eu queria que o senhor falasse para a gente exatamente o que significa, né, não realizar o censo aqui no Brasil e o que isso pode gerar, né, em se tratando de elaborar políticas públicas, de saber estatisticamente o que a população necessita ou não necessita. Enfim, eu queria que o senhor discorresse para a gente a importância de se realizar o censo no país. O censo, a realização do censo decenal é uma obrigação legal no Brasil e em todos os países. Nos Estados Unidos está mesmo na Constituição americana. E o censo está ligado à ideia de cidadania. Cidadania no exercício do direito de voto e cidadania até na obrigação do serviço militar, que é um serviço... O serviço militar é o vínculo que se cria na concepção dos Estados nacionais, o vínculo que se cria entre a cidadania e o Estado. Isso é uma coisa importante. Há toda também uma série de consequências que eu vou falar em seguida sobre formulação de política pública, mas eu primeiro queria lembrar que o novo presidente do IBGE declarou ontem ou hoje que há possibilidade do censo ser realizado em 2022, se não 2021 já está muito em cima, a preparação do censo é muito complicada, os funcionários do IBGE estão desmotivados, porque essa notícia da suspensão do censo e da não realização do censo, sem data prevista para que ele fosse efetuado, se segue a uma série de notícias e declarações do ministro da Fazenda que desautorizam um pouco os funcionários, os especialistas e os demógrafos, falando que o censo brasileiro tinha muita pergunta, que era uma coisa... nos outros países haviam menos perguntas, mas aí ele compara com os Estados Unidos e com outros países que têm uma massa de dados oficiais que realmente podem fazer um censo mais restrito, inclusive porque os censos são regulares e é uma acumulação de dados muito grande. Isso é um elemento que não existe no Brasil e, como disse o Eduardo Rios Neto, que é o novo presidente do IBGE, disse que a declaração dele, eu cito, há um clamor e há uma possibilidade técnica para se fazer o censo. Quer dizer, eu queria lembrar, ele fala que o censo até poderia ocorrer no ano que vem. Em 1990, naquele caos criado pela reforma administrativa do governo Collor, o censo também foi efetuado com um ano de atraso. Ele foi efetuado em 1991. E há toda uma preparação que tem que ser feita, não pode ser feita em qualquer mês do ano, por causa das migrações internas no Brasil, tem que haver uma certa equivalência de datas e de circunstâncias que devem ser obedecidas entre um censo e outro. Eu queria lembrar também que o IBGE nasce como órgão independente em 1938, ele antes era uma divisão de estatística do Ministério da Agricultura até então, que o primeiro censo no Brasil, eu disse, foi realizado em 1872, depois da Guerra do Paraguai. Era um censo, então, foi a primeira vez que se teve um apanhado da população brasileira, e justamente a Guerra do Paraguai tinha mostrado que o país não sabia, o governo não sabia quantos habitantes o país tinha, e nem onde eles moravam, e a faixa de idade deles. E foi durante os anos, durante o Estado Novo, isso se estruturou, e é muito importante aqui salientar o papel de Giorgio Mortara, que era um exilado
italiano no Brasil. Na época, a Itália tinha um governo fascista. Ele chegou aqui no final dos anos 30 e organizou e sistematizou o censo de 1940, pois o censo brasileiro nas normas internacionais e o censo de 1940, em vários volumes, foi que deu para perceber o que era o Brasil. Eu vi várias vezes o Celso Furtado, que no ano passado se comemorou os 100 anos do nascimento dele, dizer, a minha geração, eu próprio, nós fomos conhecer o Brasil através da leitura do censo de 1940. Aí é que a gente viu a evolução, porque além de organizar o censo, o Mortara e os assessores dele recapitularam os dados dos censos precedentes, de 1872, que eu já citei, 1900 e 1920, e puderam fazer uma série de dados históricos sobre a população, sobre a cor, sobre o gênero e sobre a evolução da população nos estados, no campo e nas cidades. Quando houve, nos anos 50, então, houve o censo, em 1960 o censo ocorreu durante a mudança para Brasília, isso criou uma série de problemas e o censo deu resultados bastante limitados, não foi possível explorar a totalidade dos dados do censo, inclusive porque em 61 o Brasil virou um regime parlamentarista, houve aquela tensão toda em torno da posse do Jango, isso desorganizou o censo, e em 1970 a ditadura proibiu a inclusão do critério cor no censo, de modo que de 1950 até as primeiras PNADs, a PNAD de 76, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, é um mini-censo, digamos, não se sabia qual era a situação da população negra no Brasil. E quando apareceu isso pela primeira vez, nessas PNADs, é que se tomou consciência de que a ideia de democracia racial no Brasil era uma falácia, era uma falsidade, que o Brasil tinha progredido, a renda per capita tinha aumentado nos últimos 30 anos, mas a população negra continuava ainda numa situação muito desfavorável, ela não aumentava a qualidade de vida dela na mesma proporção que os outros contingentes da população brasileira. Houve também todo esse debate sobre distribuição de renda, decorre dos dados novos que há nos anos 1970. É um debate que decorre dos dados do censo, sem isso não seria possível ver. Professor, queria aproveitar... Desculpe interromper o senhor, professor, mas eu queria aproveitar justamente esse gancho da desigualdade, por causa do momento que a gente está vivendo, e queria que o senhor exemplificasse como a não realização do censo hoje vai afetar o dia a dia da população. Isso, sem os dados do censo, não dá para mapear o analfabetismo mais em detalhe, não dá para saber a informação sobre escolaridade, não dá para saber onde se precisam criar escolas, isso é um dado importante. É preciso também a situação da saúde pública, há uma série de cruzamentos que decorrem do censo, e até a administração pública. Eu queria lembrar que o censo é que serve de base para os repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Para lembrar, o Fundo de Participação dos Municípios é uma transferência constitucional da União para os estados e o Distrito Federal, que é composto de 22,5% da arrecadação do imposto de renda, do imposto sobre produto industrializado, quer dizer, os municípios e os estados não vão saber como eles vão poder organizar a administração pública. Os ex-presidentes do IBGE fizeram um manifesto
dizendo: se o censo não for realizado, o Brasil se junta ao Haiti, ao Afeganistão, ao Congo, aqui ao Congo, Kinshasa, a Líbia e outros estados falidos ou em guerra civil, que estão há mais de 11 anos sem informação estatística adequada para apoiar suas políticas econômicas e sociais. Isso é a declaração de ex-presidentes do IBGE, de vários partidos, durante vários governos. Então, é um dado extremamente grave que está ocorrendo, é um fato extremamente grave, e eu espero que a sociedade, que já começou a reagir, a administração, os prefeitos e toda a administração estadual também, não só a administração federal, realize essa barbaridade que se está praticando com a administração pública brasileira. Professor, o senhor trouxe exatamente aí, discorreu para a gente e deu exemplos efetivos da importância da realização do censo e aí a explicação de outros, do ex-presidentes do IBGE, enfim, e exemplificou isso de forma comparando com outros países. E a minha pergunta é, sabendo de tudo isso, então, por que não há um empenho, ou até o momento, enfim, desse governo, do atual governo, para que, de fato, garantir o censo, desde lá atrás, quando já tinha expirado o seu tempo, né? E não tem nenhuma vontade, parece. Ou será que é mesmo vontade de não fazer, professor? Não, eu acho que isso é uma pergunta que devia ser dirigida aos responsáveis que decidiram a anulação. A gente só pode fazer suposição. Eu não sei a razão que levou à anulação do censo, mas o que é alegado é que não tem dinheiro. Ora, isso é igual dizer que não tem dinheiro para o exército, para a energia elétrica, é igual dizer que não tem mais dinheiro para a saúde pública, com essa fala de que as pessoas querem viver muito tempo, é outro absurdo. Eu acho que isso entra nesse contexto de falta de incompetência, porque isso devia estar previsto há 3 anos, todo mundo sabe que o censo é realizado cada 10 anos, quer dizer, isso já devia estar preparado, inclusive com o apoio do Congresso. O Congresso também está se omitindo nisso. É inacreditável que tenha sido uma reação de um ministro do Supremo, na circunstância o ministro Marco Aurélio, para que as coisas se pusessem em marcha. Devia ter havido uma reação já na apresentação do orçamento desde o ano passado do Congresso, e eu acho que isso faz parte desse ambiente de arrogância e desorganização que impera no atual governo. Professor, ainda sobre essa questão de ser um projeto político, alguns analistas dizem que a manipulação do censo, a não realização, enfim, é seguir a cartilha do Steve Bannon, que indicou para governos totalitários, governos extremistas da extrema-direita, justamente essa manipulação, e ele exemplificou com a Hungria, e também com os Estados Unidos. Eu gostaria de saber o quanto essa questão da ignorância, ou seja, o quanto não colocar luz a todas essas questões que a gente debateu aqui na nossa conversa, pode ser visto como um projeto político. Não, veja bem, o caso que você citou dos Estados Unidos, e que eu citei aqui da ditadura que tirou o critério cor do censo de 1970, é uma manipulação do censo, não é anulação do censo. Eu acho que nem pela cabeça do Steve Bannon passou isso. Você pode manipular. De novo. De novo, parou. Voltou. Voltou. O senhor parou a hora que o senhor falou assim, isso nem passou na cabeça do Steve Bannon. Pode seguir. Não sei se passou na cabeça dele, do Steve Bannon, mas é o que eu estou dizendo, mesmo para ser manipulado, o censo tem que ser realizado. Uhum. Tem que haver uma base
fundamental e estruturada do censo que permita a Receita Federal, o Exército, as instituições todas do país e até os órgãos que têm colaboração com o Brasil, o Banco Mundial, a ONU, todos esses órgãos, a Organização Mundial de Saúde, tem que ter números e tem que ter dados para poder analisar e efetuar os convênios. Então, eu acho que o que ocorre aí é bem mais grave que a manipulação do censo, é simplesmente uma situação de obscurantismo e de ignorância total. Bom, e com isso, quero agradecer a participação do professor Luiz Felipe de Alencastro, historiador, cientista político e membro da Comissão Arnes, trazendo para a gente o absurdo que é a possibilidade da não realização do censo, porque censo é informação, e vimos hoje aqui no Revista Brasil TVT que informação é poder e informação pode direcionar, portanto, políticas públicas tão fundamentais nos dias de hoje. Sempre foram, mas cada vez mais por conta da pandemia. Professor, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado.